Fala, desadestrados, aqui quem fala é Eric Ezian. Débora Cris. E estamos começando mais um podcast pra vocês. E hoje eu tô muito feliz com o convidado de hoje. Sensacional. Hoje eu estou muito feliz com o convidado de hoje. Ficou redundante, mas dane-se. Mas é assim que a gente vive. Antes da gente apresentar o convidado de hoje, eu peço perdão que eu tô com a voz um pouco anasalada, né? Mais do que o normal. A gente achou que ele ia morrer, mas ele não ia morrer. Mas queria pedir para que você se inscrevesse no canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa, pode ser outra fruta, morango, não sei, coisas que vocês qualquer coisa, comenta, participa banana, com a né? gente, o último foi banana. Pode ser morango agora. Vai no nosso canal de cortes, o link tá aqui na descrição, vai sair todos os cortes desse programa e dos programas anteriores. Vai no nosso Insta também, a gente tá postando muita coisa bacana lá, dos convidados, nos rios, umas formas de humor, né? Que a gente alguma coisinha tá de bastidor que a gente sempre coloca lá. E é isso, no mais, segue a gente, quero Ibope, obrigado, galera. E eu posso apresentar o convidado? Apresenta o convidado, vá, você tá ansioso por isso. Referência pra mim esse homem era. Vai. Hoje não é mais não, que não é mais meu amigo, aí tem uma... Mas estamos aqui com o Naftali Fernandes, que é nada mais, nada menos que anestesista, super renomado, Natal. Se você diz, né, eu vou Às acreditar. vezes. Vou pedir pra que você se apresente pro pessoal de casa rapidinho, do jeito que você quiser. Tá, ok. Primeiramente, agradecer, né, o convite, pessoal, de Débora, de Eric. Eric, né, que é hoje um amigo pessoal, né, na época de faculdade, né, tava lá pelo CSV, via tirando o juízo dele. Às vezes ao contrário. Ao contrário, era mais comum de acontecer, não ao contrário. Mas meu nome, como o Eric falou, meu nome é Naftali Fernandes, né, sou médico veterinário, trabalho atualmente como médico veterinário anestesiologista volante aqui em Natal. E... é isso, né? É isso, fitness, vamos lá, mais coisas. Não, fitness não, tipo... Já largou essa vida? Eu, assim, então, eu fico naquela ele não coisa, larga né? de cara de pau, porque ele se passa. Eu fico tentando voltar a ser fitness, mas sempre eu sou tombado, né? Tipo, eu mesmo me tombo. Eu já ia perguntar, cadê o quebra-mola que tomba esse homem? Você mesmo se tomba. Sou eu mesmo, né? É porque do nada tá na Naftali, assim, janeiro, gordo. Aí fevereiro, no espelho fitness, Fitness, da depois academia. engorda de novo, né? Se mas passando. É a vida, né? Eu deixei ele postar agora pra não criar mais expectativa nas pessoas. Esse é o problema do crime. Não cria expectativa não. Agora vai. Cuidado com as expectativas que você anda criando. Exatamente. Eu acho que um dos nossos uns papos assim mais aleatórios que a gente tem na academia mesmo. Tipo, hoje vou, não tô indo mais indo. Não, voltei. Tô na dieta, não tô mais. Nunca deu certo. Gente, não é começar a soltar taurino, nem pra né? mim, nem já pra começa você. por aí, né? Não sei se vocês entendem de si. Eu sou péssima nisso. Eu sei que taurino gosta de comer. Exato, já começa por aí, né? Sabia que normalmente eu me dou muito bem com o taurino? Talvez por isso eu tenha um relacionamento bom com você. São os signos melhores, né? É o signo não, o melhor signo é Zodíaco. aquário, gente. O melhor de todos. Gente, o melhor é virgem, todo mundo sabe. Não, eu não faço ideia se virgem é um signo bom, mas eu não entendo nada. Tu segue mesmo a astrologia, assim? Você que eu sou um mega conhecedor, né? Mas eu gosto de dar uma lidinha, né? O personagem da vida. Hoje tinha lá no horóscopo, usar branco, aí tu botou. Não, também não chega a ser desse nível, não. Né? Tipo assim, mas eu faço um mapa astralzinho, eu olho lá, mas o meu bate certinho, né? Mas tem tipo assim, touro não pode se relacionar afetivamente com leão. Tu segue a risca, é isso? Não. Eu não acho que faz muito sentido também não. Né? Também não vamos seguir a risca, as coisas já estão difíceis, né? Não, tem gente que é assim. Uma pessoa escolher pelo horóscopo, tá difícil. Mas tem gente que é assim, tipo, que signo? Tá, então, melhor não. Tchau. Eu fico tipo... Não, gente. Mas geralmente a minha característica de signo é bem parecida, né? Eu sou taurino com ascendente leão, né? Tem todo o lance, né? Tu tem muito do leão. Porque Naftali é vaidoso. Super. Ele tem... Eu não digo que ele se acha, mas ele, tipo... né? Tem aquela presença. Tem, mas sim, a presença que é bem do leonino. Mas isso é uma coisa que a pessoa vai aprendendo a construir com o tempo, né? De quê? Do ser leão? Não, a confiança. A autoconfiança, né? Porque ela vai se sentindo. Principalmente na minha vida, uma coisa foi construída, né? Porque se você me conhecesse há um tempo atrás, eu era extremamente tímido. Muito tímido. Eu acho que eu não estaria aqui nem até pra falar bom dia pras pessoas. Sério? Tinha muito pra você ver, né? Como é. Só que isso foi logo no início da faculdade. Eu era aquela pessoa extremamente introspectiva, né? Eu era do ensino médio, aquela pessoa que, tipo... quem é? Eu só me destacava pelo nome, né? Um nome diferente desse, não tem como destacar. É bíblico, louve ao Senhor pelo nome. Justamente, né? Aleluia. Mas me diz uma coisa, o NAF que entrou na faculdade era um NAF introvertido. Era um NAF introvertido, eu era muito na minha, não era muito estar falando, só que eu tive esse baque logo no primeiro período. Né? Pra quem não sabe, eu não cursei veterinária de cara. Né? Eu já ia perguntar. Eu fiz um período de zootecnia lá na UFESA, né? Eu terminei o ensino médio em 2009, né? Aí no primeiro vestibular, né? Que foi o primeiro Enem que teve, né? Eu fui aprovado
em zootecnia, né? Eu tinha nota para entrar na veterinária, mas pelos trâmites, como era o processo do SISU na época, não é? Eu tava com medo, né? Aquele lance de ansiedade, né? Saindo do ensino médio, a pessoa tem que ser aprovada de alguma Queria coisa. garantir ficar, alguma coisa alguma coisa, não, vou deixar na zootecnia, e era uma área que era semelhante, né? Era afim, não, vou cursar, né? Eu pretendo mudar para veterinária depois, e como as disciplinas eram muito semelhantes no primeiro período, eu ia aproveitar bastante coisa, então não seria 6 meses perdido. Só que quando foi no meio do ano, né? Eu reingressei novamente, né? Fiz um novo processo seletivo e reingressei na veterinária no agosto de 2010. Só que durante o período da zootecnia, na escola, a gente, no ensino médio, a gente não é acostumado muito a apresentar seminário, né? São aquelas apresentaçõezinhas vagabundas, né? Um segura o cartaz, E lê atrás. aí o outro fica lendo aquele negócio assim. E eu acho que na era sempre do cartaz. Exatamente, né? Tipo, tudo que pudesse me esquivar, de me apresentar, de ter que falar em público, eu me esquivava ao máximo. Só que chegou faculdade, apresentação de seminário, né? Então, tipo, 3, 4, 5 seminários no semestre, eu disse, eita, o negócio aqui é diferente, né? Então, assim, ou eu, tipo, derrubava essa barreira, ou ia ser engolido, né? Porque seminário valia nota, né? E você sabe, universidade é cada um por si. Você que faz o seu corre, você que faz. Então, assim, se você não se destaca, você não é lembrado. Então, eu botei isso como meta. Olha, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque se eu não trabalhar isso, eu vou ser engolido, não é? E eu não vou atingir os meus objetivos, né? Eu queria ter um certo reconhecimento. Eu sempre admirei quem ensinava, né? Por mais que esse lance de ensinar para mim foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, não é algo que eu quis, mas eu sempre admirava quem conseguia se expressar, né? Tinha um menino da minha turma que ele tinha acabado de sair do ensino médio, né? Tipo, o menino falava super bem, tinha uma oratória maravilhosa. Eu tenho inveja, claramente. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que esse menino consegue fazer isso? E aos poucos a gente vai trabalhando, né? É claro que isso não ocorre do dia pra noite, a gente vai aos pouquinhos, né? Tentando melhorar, adquirindo confiança. E o que mais te faz ter confiança para você sair bem nessas circunstâncias é você saber muito bem o que você tá falando, não é? Então, eu sempre priorizei, eu não vou me meter a falar daquilo que eu não sei. Então, sempre eu tentei, não. Se eu não sei, eu vou ter humildade de chegar, eu não sei disso. Se as pessoas fizessem isso no mundo, eu acho que o mundo seria melhor. Eu não sei disso, eu não vou me expor dessa maneira. Tipo, eu prefiro me negar, não sei disso, porque eu sou daquele que, se é para fazer alguma coisa, eu prefiro fazer bem feita. Né? Então, e foi aos poucos, foi acontecendo, né? Tipo, cada dia foi melhorando as coisas, os desafios iam aparecendo, de seminários iam passando a ser... Eu fui bolsista de iniciação científica, aí vinha os seminários de iniciação científica da universidade, que a gente tinha que apresentar um trabalho científico para professores, para banca, para professores, para pessoas que estavam no público. Palestra, tudo isso. Palestra já comecei um pouco depois, né? Foi quando eu entrei na universidade para trabalhar aqui, né? Mas palestra em si mesmo eu nunca tinha dado. Aí vem apresentação de trabalho em congresso. Tudo isso são coisas que você tem que aprender a desinibir. Se você vai levando o nível do desafio. Você vai aos poucos fazendo isso, até que vai chegando ao ponto que você vai desenvolver mais. Não é? Eu fui monitor de disciplina, então querendo, eu não tinha que dar as mini-aulas, os alunos me procuravam, tinha que explicar assunto. E isso vai desenvolvendo de uma maneira natural, né? Como era um assunto que eu já tinha uma certa facilidade, isso foi acontecer de maneira natural até o ponto em que hoje, não vou dizer que eu não fico mais nervoso, né? Mas eu tiro muito mais de boa, até gosto. Se a pessoa me chamar, vamos fazer uma palestra tal, não sei o quê, bora na hora, vamos eu gravar aceito. Um podcast? Bora. Na hora da sua primeira palestra na UNP. Foi a minha primeira palestra aquela. Roupa que você tava. Eu tenho uma memória muito boa para essas coisas. E foi uma palestrona, assim, tipo, num nível eu, tipo, cacete, eu já conversava com você antes. Já tinha tido algumas experiências de aulas com você no CSV, mas a palestra foi tipo assim, ele só foi. Acho muito estranho você dizer que você era tímido e ver tudo que você já fez hoje, eu fico tipo... Pois é, mas é o lance. Quando você tem confiança naquilo que você vai repassar, tudo fica muito mais fácil, né? Se você me botar pra falar sala de dermatologia, eu vou ficar tremendo na base, eu não fazer a mínima ideia do que eu vou estar falando. Né? Mas eu sempre gostei, né? Eu sempre amei anestesia. Digamos que a anestesia, ela me escolheu, eu não escolhi a anestesia. Não é? Então, você pedindo pra eu falar um pouco do meu processo de história, né? Eu acabei pulando essa parte, eu sou... nascido e criado em Mossoró, né? Sou natural de Mossoró e me formei na UFESA, tanto graduação quanto residência.
Eu sempre sabia que queria fazer veterinária, né? Desde criança era uma coisa que para mim já era super claro. Eu fui uma pessoa que, na minha família, eu sempre tive um incentivo dos meus pais, né? Para seguir nisso. E do ponto de vista de gostar de animais, tanto do parte de pai quanto do parte de mãe, eles sempre apoiaram. Minha família, por parte de pai, eles tinham sítio, né? Tinha criação de caprino, de ovino. Então, assim, eu sempre tinha contato quando era criança. E por parte de mãe, eu sempre que eu me entendo por gente, eu tinha algum bom animal de estimação em casa. Eu lembro de uma época que lá em casa tinha tanto bicho. Deixa eu tentar. Nós tínhamos 3 cachorros, 2 papagaios, 3 hamsters, tinham um casal de ovelhas. E fora tinha 3 gatos ainda. Você imagina isso dentro de casa. Exatamente, era quase o Zul. Então, assim, a presença de animais na minha vida sempre ela foi muito presente e foi algo meio que natural para mim, né? Mas o que me fez mesmo abrir os olhos para a veterinária foi quando eu estudava, tava tipo primeira, segunda série, lá no ensinozinho infantil, na escola que eu estudava, né? Tinha um professor que ele era estudante de veterinária, ele ensinava para os alunos do fundamental e teve a amostra cultural, a amostra de Feira de Ciências. Teve a Feira de Ciências e o tema da turma que ele estava ensinando lá era tipo sobre animais. E ele trouxe da universidade várias peças anatômicas. Foi a sensação Brilha os olhos, né? Foi a sensação da escola na época, tipo, que massa, não sei o quê. Hoje isso não é mais permitido, mas na época, né, que antigamente se fazia muita dissecação em animal, né, era sapo, né? Era bem mais fácil. Eu tenho um pavor de sapo, né, mas nessa época, tipo, só falar, tinha essa dissecação dos animais, então, isso despertava curiosidade em mim. E como eu morava perto da universidade, da UFES, tipo, eu morava praticamente no mesmo bairro, sempre que a gente, às vezes eu ia caminhar com a vizinha, né, que era eu, minha irmã, a filha dela, ela ia caminhar no fim da tarde, a gente ia junto, né? E nós sempre passávamos em frente ao campus da universidade. E eu sempre via aquilo e aquilo me despertava. Um dia eu quero estudar aqui, eu quero ser veterinário. E só foi reforçando a ponto que, tipo, não tirei mais isso da cabeça e trabalhei nessa hipótese de, não, vou ser veterinário, né? Eu quero ser veterinário e não via outra possibilidade, né? À toa que eu insisti nessa empreitada, não é? Aí veio o curso da veterinária. Antes, eu sabia que queria ser veterinário, mas só que quando a gente entra na veterinária, a gente não sabe a gama de especialidade que nós temos para trabalhar. É muita coisa. E querendo ou não, quando a gente entra na veterinária, a gente já entra com um certo... para você escolher que área você vai ser. Primeiramente, você é grandes ou pequenos. Então, eu gostava, era daquele que levantava cedinho no domingo para assistir Globo Rural, né? Que eu gostava dessas coisas de animais, que tudo que tinha relacionado à veterinária eu gostava. E eu disse, não, eu acho que eu vou ser grandes animais, né? Olha, eu que hoje, tipo, praticamente eu não mexo com... A cara de vaqueiro desse homem. Tipo, eu não mexo. Mas eu queria trabalhar com grandes animais. Mas a imagem que eu tinha da medicina veterinária, sempre que eu via nas revistas de medicina veterinária, eram os centros cirúrgicos com a imagem daqueles cavalos gigantescos sendo derrubados e anestesiados. Eu não sabia o que era de fato aquilo, mas aquilo já me chamava atenção. Aquilo já me chamava atenção e disse, eu quero fazer isso. Mas eu não sabia exatamente o que era isso. Eu sabia o que era o ato de anestesia. Tipo, eu sabia que tinha na minha cabeça o que era anestesia. Era só você aplicar um anestésico que fica sem sensibilidade na região. Mas até então, tipo, o que eu tinha de conhecimento sobre anestesia é isso. Mas o conhecimento vasto da veterinária é que cuida de animais, né? Que faz medicação, faz cirurgia, faz parto. Então essa era a imagem que eu tinha de médico veterinário. E eu entrei no primeiro período. A gente sempre acompanhava lá no hospital, na UFES, o campus. As salas de aula são muito próximas do hospital veterinário. E o hospital veterinário é muito aberto, né? Tipo, a gente tem uns currais que a gente sempre ficava vendo. E quando foi no fim do primeiro período, eu entrava na universidade, lá no curso da gente era diurno, né? Era tipo, a gente tinha disciplinas de 7 horas da manhã, ficava vago de 9h30 até as 11 e tinha aula às vezes só que no fim da tarde. E a gente ficava o dia inteiro na universidade, tipo, ficava por lá, tipo, era eu, Carol que hoje é estrutura do CSV, foi da minha turma também, e a gente passava o dia inteiro na universidade. Então a gente, digamos que meus 5 anos de universidade eu aproveitei ao máximo, né? Tipo, eu vivi ao máximo. Ficou imerso dentro da universidade. A experiência da universidade. E fiquei bastante lá. E num desses dias, né, eu tava tendo um procedimento em específico, era uma anestesia, eu estava atendendo um carneiro, né, na época era o professor Barreto, e foi a partir daí, foi o meu primeiro contato com a anestesia, né, era o professor Barreto que estava atendendo, ele ia operar junto com a professora Isabela, né, que a professora Isabela é maravilhosa, Belinha, né, professora lá de Areia, inclusive é um nome
Fantástico. Super conhecido. Maravilhosa. Pra você chamar pra vir Tô aqui, porque doido, você doido tem pra muita descobrir conversa, ela vai quem amar, tá aí na Você falou certeza. dela ontem, né? Foi. Isabela Barros, maravilhosa, sou super fã. Né? Belinha pros íntimos. E era ela, né? Professor Barreto, Renato Otaviano, que é ortopedista que na época era estudante, estava no oitavo período, Conheço e também. Thalita Lins, que foi uma das minhas mentoras, né? Junto com a professora Valéria. Na época, eu não conhecia, né? E fiquei lá. Nesse caso, vendo um copo. E tinha também Maria Alice. Maria Alice também uma grande amiga minha, hoje uma das minhas inspirações, foi uma das pessoas que me despertou o interesse, né, da anestesia, e foi a partir dela que eu tive meu primeiro contato com a anestesia. Hoje Maria Alice é professora do IF Goiânia de anestesia. E na época ela era mestranda e fizeram o exame do animal lá e descobri que o animal tinha uma cálculo uretral. Né? Tava com um problema de cálculo uretral, o animal ia ter que submeter à cirurgia. Né? E não é uma cirurgia tão simples, né? Geralmente ruminantes eles vão porque sedação, anestesia local, só que não era uma cirurgia tão simples, que ia demorar mais tempo, ia ser necessário uma anestesia geral, né? Então, eu já comecei a ver uma coisa que não era tão comum, né? Uma anestesia geral no ruminante. Uhum. E fiquei lá, né? Isso era 9, 10 horas da noite, tipo, eu disse, não tem hora pra chegar em casa mesmo, eu vou ficar por aqui. Morava perto. Em tese perto, né? Mas, tipo, a gente na universidade lá não tinha isso não, tipo, tinha cirurgia de meia-noite, a gente virava a madrugada, tipo. Ficava lá. E ficava lá. E a gente ficou lá nesse dia, o hospital só a gente, e começou, o preparo todo foi entrar em cirurgia. Eu vendo o procedimento, eu não sabia desse negócio de anestesia, só quando de repente eu vejo ela aplicando, né, uma seringa com um negocinho branco, com aspecto de leite, né, que é o Propofol que a gente sabe hoje, ela aplicando aquilo na veia do animal, quando ela aplicou em menos de 5 segundos o animal caiu. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Poder, né? Que eu fiquei encantado com aquilo. Geralmente as pessoas se voltam logo para a cirurgia. Eu colei em Alice. Né? Foi um animal que... para quem trabalha com anestesia sabe que a intubação é tudo mais difícil. Né? A anestesia no ruminante ela é mais difícil. Então, eu fiquei encantado com aquilo. Eu fiquei encantado. E parece que por coincidência, uma semana depois, né, lá na UFES, no primeiro período, nós tínhamos uma disciplina chamada de Introdução à Medicina Veterinária, que o coordenador ele levava toda semana um professor ou alguém de alguma área para falar. E parece coisa de destino, né? Quando foi uma semana depois, quem foi falar da aula foi a professora Valéria, né? Que é minha eterna orientadora, né? Minha mãe na veterinária, professora Valéria, professora de anestesiologia, e ela foi dar aula de anestesiologia. Aí pronto. Né? Quem conhece a professora Valéria, os olhinhos brilhou. O olho brilha, disse, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. E eu fiquei focado nisso. Não é à toa que, tipo, quando foi no fim do semestre, eu cheguei a professora Valéria, professora, eu cheguei batendo na porta dela, professora, eu queria pedir um estágio à senhora. Mas ela toda sem jeito, como é que você vai estagiar comigo? Se você acabou de entrar no primeiro período, a minha disciplina é uma disciplina muito técnica, requer um certo conhecimento, você ainda está muito no início. Infelizmente, eu não vou ter como te encaixar nesse momento aqui, não é? Não, mas tá bom, então eu tirei aquilo como incentivo. E como incentivo, não. Então, já que eu não vou esperar o tempo mais e vou focar nisso. Veio as férias. Nas minhas primeiras férias, eu fui fazer um estágio lá no hospital veterinário. O único local que aceitava estudantes do primeiro período era o setor de patologia clínica, onde a gente ficava acompanhando a realização de hemograma, de exame bioquímico, e eu fui fazer estágio, né? Janeiro, fevereiro, os 2 meses inteiros fazendo estágio na patologia clínica, né? Não é à toa que no fim do estágio eu já estava fazendo hemograma sozinho, já sabia manejar a máquina de análise bioquímica todinho, e foi a partir que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com a professora Valéria. A professora Valéria, na época, além de anestesia, junto com o professor Barreto, ela tinha um projeto de extensão, né, de conservação de caprinos, de raças nativas aqui no semiárido, né? Era um projeto de conservação da raça canidé, uma raça de caprino específica aqui na região do semiárido. E uma das partes do projeto, né, que tinha uma bolsa de iniciação científica disponível, era justamente para determinar o perfil bioquímico, renal e hepático desses pacientes. Então ia ter uma pessoa que fizesse toda a parte de coleta e de realizar a análise desse sangue, né, para depois escrever. E eu tinha conhecido já as meninas há um certo tempo. Uma das orientandas dela na época de mestrado estava também fazendo estágio no laboratório, em que elas tinham que coletar sangue, processar, e durante esse processo a gente quer estagiar, a gente ajuda bastante. Então, a partir disso, né, eu acho que foi a Ariana, né, também outra que é orientada dela, também uma pessoa maravilhosa,
Eu sempre falo que eu tive várias mentoras durante meu processo. Eu tô percebendo. Teve a professora Valéria, né? Que é tipo a minha referência, e junto dela teve a Ariana, teve Gláucia, todas eram tipo, alunas do final do curso, ou mestrandas ou doutorandas que Estavam ali naquela rede. junto naquele processo que foi a partir daí que eu fui formado, né? Que eu passei a ter essa base em anestesia. Maria Alice também. E a Ariana estava fazendo o projeto dela também, né? Junto com a Gláucia, que estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, né? Lá da parte do hemograma. E eu sempre, de maneira indireta, acabei auxiliando elas durante o meu processo de estágio. Não tinha no que fazer, eu ia ajudá-las, né? Para separar soro, né? Centrifugar, essas coisas. E nesse processo elas viram que eu sabia fazer direitinho. E elas falaram para ela, Valéria, você tá precisando de uma pessoa para essa bolsa, ele consegue fazer isso, né? Aí eu lembro que até desse dia foi tão susto. Para quem não conhece a professora Valéria, o pessoal tem um pouco certo de medo dela no início, né? Que ela é um pouco brava, morria de medo da professora Valéria. Eu tava no intervalo de umas aulas minhas, eu tava lá na recepção do hospital veterinário. Na época ela era diretora do hospital, ou era vice-diretora, alguma coisa assim. Eu tava na recepção, tava esperando uma amiga minha que tinha ido levar um cachorro pra consultar. Eu só escuto assim, ei, quero falar com você. E eu olho pra trás, tipo, assustada, é a professora Valéria. Oi, sou eu. Oi. Eu falo, vem aqui na minha sala. Eu fui, disse, meu Deus do céu. Que foi que eu fiz de errado? Foi que eu fiz dessa vez? Agora. Meu Deus do céu. Né? Aí foi quando ela falou, as meninas me falaram, né, que você fez o estágio, que você se destacou, que você tinha bastante facilidade de fazer isso. Eu tô com uma bolsa de iniciação científica, né, justamente para essa área. Você aceita ser o meu orientante de iniciação científica, né? E foi a partir daí que começou a jornada, né? Tipo, eu entrei para o grupo da professora Valéria, comecei a trabalhar, acompanhar de fato as meninas, né? Tipo, tinha as minhas disciplinas, tinha os experimentos da área dela, né? Então, assim, eu adentrei dentro do laboratório e só saí no final da residência, né? Quando desgarrei cortei o cordão umbilical. Tinha que cortar, tinha que cortar o expulsar cordão umbilical. de No lá. caso, não podia ficar mais tempo, ele teve que sair. Daqui a pouco ele volta pro doutorado. Tem um mestrado ainda, né? Deu mestrado. Tem um mestrado, né? Mestrado, Deus. doutorado, quem sabe? O Lívio não para. Fico vendo esse povo, o currículo é formação em cima de formação em cima de formação. Então, de fato, aí foi a partir daí que meu primeiro projeto não foi com anestesia, foi com patologia clínica, né? Querendo ou não, porque... Mas foi o que abriu o caminho para você. Foi que abriu o caminho para anestesia. Foi um projeto paralelo que, embora eu desenvolvesse meu projeto, eu sempre estava junto, acompanhando os outros processos. Né? Lá na UFES, a disciplina de anestesiologia, ela ocorre no 5º período, né? Eu estava entrando no 2º período. Sabia de nada, né? Sabia de nada. Eu era mão de obra mesmo para ajudar as meninas, né? Naquela parte de ajudar a segurar bicho, não sei o quê, mas eu comecei desse jeito. E fui nesse processo acompanhando, observando. Acho que a chave do sucesso de um estagiário é você ter a capacidade de observar, né? Observar bem as coisas, saber filtrar o máximo possível, porque quando você olha muito, quando você vai executar, fica muito mais fácil de você, porque você já observou tanto que aquilo acaba se tornando mais fácil, né? Então, assim, quando eu cheguei na disciplina de anestesia, eu vi de fato a parte teórica, mas toda aquela parte prática de dia a dia eu já acompanhava, então foi muito mais fácil para mim o processo, né? E logo após a disciplina de anestesia, eu virei monitor da disciplina de anestesiologia. Teve um período que eu era monitor voluntário e era bolsista de iniciação científica, então eu acumulava as duas funções, né? Meu dia não tinha hora praticamente. Dormir, para poucos. Isso aí falar que os experimentos na época, nós tínhamos experimentos com o Centro de Reprodução de Animal Silvestre que tem dentro da UFESA, a gente tinha um experimento com cateto, que a gente tem que levantar muito cedo, né? Porque é um experimento que mexia com hormônios, né? Com a anestesia deles. Então, animal silvestre, né? O ritmo circadiano acaba influenciando bastante. Então, a gente tinha que, era bem cedo, tipo 4h30 da manhã, 5 horas, a gente já tava lá no centro para começar. Às vezes eu tinha aula 9 horas, mas eu já tava acordado desde cedo, né? Tipo, 9 horas da manhã já tinha acabado o experimento. Então, assim, foi uma rotina desse jeito que... E hoje eu sou bastante grato que eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso de perto, né? E isso me enriqueceu muito profissionalmente, né? Tanto da parte de prática, mas também na parte de pesquisa. Sim. Né? De lida científica, de escrever artigo científico. As meninas, a professora Valéria, tem que escrever não sei o quê, então ela me ajudava bastante, né? Tinha as meninas que era a Gláucia, a Thalita, que era ali da pós-graduação, que de certa forma, a professora Valéria tinha muita coisa para fazer, não tinha como ficar direto com a gente, então quem acabava também assumindo essa responsabilidade de orientar também eram as pós-graduandas, né? Por isso que eu falo que além da professora Valéria, eu tive outras pessoas que me orientaram, que eu sou extremamente grato por eu estar aqui hoje, né? Por eu ser o profissional que eu sou hoje. E eu sou bastante grato.
né? Sempre que eu vou a Mossoró, eu tento reencontrá-las. Tem que passar lá e dar oi pra todo mundo. Né? Ultimamente, por causa da pandemia, a gente não foi possível fazer isso, né? Que o festa tava com os protocolos, né, de segurança, não podia entrar qualquer coisa, aí ficou mais difícil. Mas sempre que possível, reencontrar o pessoal é sempre bacana. Reza a lenda que o anestesista é o mais vagabundo do centro cirúrgico. E o mais rico também. E o mais rico do centro cirúrgico. Tem isso também. Duas mentiras. Eu acho que a segunda é verdade. Acho que não. O anestesista ganha bem na Fitali, por favor. Não, vou dizer que A gente ganha trouxe ruim, um não. extrato. Vou dizer que... Mentira. Eu vou dizer que ganha ruim, não, mas vou dizer que é rico, né? Já tá Ganha mais que o falando. cirurgião? Nunca. Mas tem essa fama realmente que o anestesista não trabalha, né, no centro cirúrgico. Faz assim, bota pra dormir e fica E ali. vai lá, e eu já vi na Fitali aqui, ó. Acontece, filho. Vou mentir que mas tem o povo- paciente... Tem ódio, né? Porque você só vai fazer alguma coisa quando tem alguma intercorrência. A gente e tá fica ali de monitorando olha, ali. graças a Deus, É muito as difícil dar uma merda. intercorrências são poucas, não é? A gente se prepara com antecedência, Uhum. não é? O povo acha assim, anestesia é só pegar o bicho, aplica, bota ali. Não, não é só isso, né? Tem toda uma clínica por trás, tem todo um negócio que você se prepara antes pra isso, né? Pra que ocorra aquilo, fique lindo, bonitinho, você fique lá só olhando, né? Só olhando como o pessoal de Só fora olhando. fala, não é? Tem toda uma preparação, né? Por isso que a anestesiologia ela é uma especialidade que ela é difícil e ela não é nada certo, né? Eu posso ter 3 Exato. pacientes que têm a mesma idade, da mesma raça, que vão fazer o mesmo procedimento, mas que podem se comportar de maneira extremamente diferente um de cada um. Então a gente tem que adequar o protocolo para cada situação. Tipo, não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Você não se sente, às vezes, meio que Deus, não, naquela situação? Não. Porque uma vez a gente tava numa aula de anestésio, mas você não tava, foi com Mendes e foi Grandes. E a sensação que eu tinha disse, meu Deus, eu sou Deus agora. Se eu quiser matar esse bicho, eu mato. Se eu quiser fazer com que ele volte à vida, eu vou fazer. E Mendes queria que a gente colocasse o paciente até outro plano anestésico. E eu, tipo, Senhor, vai dar muita merda, um monte de aluno fazendo isso. Se a gente conseguiu colocar o cavalo lá nos últimos planos anestésicos. E ao mesmo tempo eu fiquei desesperado, porque, tipo, a frequência cardíaca diminuía, a frequência respiratória diminuía, e eu, tipo, gente, então, ele vai partir, pô, melhor. E eu preocupado, e a sensação que eu tinha era essa, tipo, eu tô mandando aqui agora, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser matar, eu vou só jogar um pouquinho lá. De certa forma você não tá errado, a gente tem esse controle, né? A Por diferença... isso que eu falo meio que Deus, eu mando ali naquela vida que eu tô... A diferença é que quando eu comecei a anestesiar é uma coisa simples, uma castração, eu tremia na base. Não é? E hoje, não que eu não me preocupe mais, mas é que a gente, com o tempo, a gente vai ganhando segurança. Sim. E a forma como a gente se comporta diante das adversidades é que também é um grande diferencial do anestesista. Não é? A gente não pode ser simplesmente, o animal entrou na complicação, eu vou aqui sair que nem louco, desesperado, ai meu Deus, E o que é você que é vai muito acontecer? centrado nisso. A gente tem que ter esse autocontrole. Porque naquele momento, é a gente que tem o controle. Só eu que tenho a capacidade de reverter aquilo. Se eu não mantiver a calma, não mantiver o foco para trazer de volta, né? Tipo, tratar aquela complicação que está acontecendo naquele momento, a chance daquilo se ter um término desastroso é grande. Então, por isso que é uma das grandes... fugiu a palavra agora. É exatamente isso. Tá fugiu de meio. Tá aí. Digamos que não seria dádiva, né? Seria uma grande... Fugiu de verdade a palavra. Não é vantagem, não? A vantagem, Olha aí, justamente. tu me dá um pix R$2 depois que a gente resolve. Uma grande vantagem que vai contar bastante por ser um diferencial para um anestesista é esse autocontrole. Né? Você ter essa calma, você ter essa capacidade de solucionar problemas de maneira muito rápida, entender, né, por que aquilo está acontecendo. Porque isso também é um grande problema. Aí, quando a gente vai ensinar anestesia para os alunos, eles sempre falam, mas o que é que eu faço para isso? Olha, não é o que você vai fazer para isso. É difícil a gente colocar na cabeça do aluno para ele entender que não é simplesmente eu chegar com um protocolo. É ele entender por que aquele processo aconteceu. Por isso daí que anestesista, além de bom anestesista, ele tem que ter um bom clínico. Uhum. Ele tem que ser um bom clínico, ele tem que entender de clínica, muito de ele tem que entender fisiologia. muito de fisiologia. Eu acho que é a base da gente. Que infelizmente os alunos eles não valorizam essa disciplina, porque se eles valorizassem e dessem o bastante enfoque que ela necessita para a vida dela, seja para anestesia, para cirurgia, para outro, eles iam ter uma paixão de fazer. Porque se a gente conhece minuciosamente como é que as coisas acontecem, ficará muito mais fácil de compreender por que está dando errado. E na anestesia se torna muito mais difícil, porque a gente tem muitos fatores que estão ali relacionados
para que uma coisa dê errado. Não é só, às vezes, é o fármaco que eu estou utilizando, né? A farmacologia, é a própria anatomia que está desfavorecendo, uma condição clínica. Então, eu preciso conhecer muito bem cada ponto desse para entender que quando a complicação estiver acontecendo, eu saber de onde está vindo isso. Esse é o grande diferencial, né? É saber se virar, saber entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo para que aí sim você trate e resolva aquilo, né? E ter plano. Uhum. Na anestesista nunca tem um plano A, né? Nunca tem um plano, só um plano, né? Um plano A. A gente sempre tem um plano A, B e C. A gente precisa estar sempre alerta, né? Alerta e preparado, porque a complicação ela vai acontecer. Pode ser da menor a maior, mas ela vai acontecer. Às vezes a gente tá induzindo anestesia, a gente induz uma coisa normal para a rotineira pra gente, induzir uma anestesia, às vezes o animal tem uma apneia. Eu não me espanto com aquilo porque eu sei que aquilo pode acontecer. O animal teve apneia. O que é que eu vou fazer? Eu vou ventilar por ele. Né? Eu não vou simplesmente, ai meu Deus, o bicho teve apneia agora, o que é que eu faço? O tempo que eu demoro desesperado para fazer isso são segundos preciosos que esse animal pode perder e ter um desfecho que não é muito bacana. Né? Então, é a gente ter esse autocontrole que é o mais difícil, né? Ter esse autocontrole sempre tá programado. Mas em contrapartida eu falo esse lance de anestesia que sempre tem que estar programado, e sim, de certa forma isso traz um lado negativo um pouco para a vida, né? Eu falo isso de maneira pessoalmente, né? Por o fato da minha especialidade, ela necessitar sempre que nós tenhamos um plano A, um plano B, né? A gente quer trazer isso um pouco para nossa vida. Na vida também só é que assim. isso não tem como fazer, né? Isso acaba trazendo um pouco de ansiedade, de estresse pra gente. Então, assim, às vezes eu me estresso um pouquinho quando algo não acontece como aquilo como planejava, aquilo me estressa. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Que na anestesia a gente consegue controlar, mas às vezes a vida pessoal não dá tanto certo. A gente tem uma coisa marcada em tal hora e a coisa não acontece naquela hora que tá ali, né? A gente tem um plano pra fazer tal momento e aquilo não acontece. E aquilo me estressa um pouquinho, né? Que eu não tenho tanto controle sobre isso, mas é um pouco da... Pra você ver como é o oposto, né? Dentro do centro cirúrgico você tem total controle. Total controle. Fora, às vezes a gente perde um pouquinho, né? Esse é um pouco... Eu falo que... que você era bem centrado, porque eu lembro de um episódio específico no CSV que tava tendo uma cirurgia, eu acho que era um pincher. Filhote, inclusive, eu acho que era uma cirurgia super inviável de ser feita, mas tinha que ser feita. Eu lembro que no momento da cirurgia eu não sei o que deu de errado, não vou lembrar o que deu de errado no dia. Mas eu lembro que você levantava, mexia em alguma coisa, sentava. Levantava, mexia em alguma coisa, sentava. Lá pra tanto você disse, ei, vamos cuidar que já aconteceu 3 coisas específicas, eu não vou lembrar. E se acontecer de novo, eu não consigo mais reverter. E ele pleno falando isso. E ninguém percebeu que tinha nada acontecendo de errado. E só ele lá. Disse, cacete. Aí depois eu já fiquei assim, com o coração da mãe, tipo, então, tá dando Não, mas você merda, imagina, agora isso também é um pouco da nossa função. Você imagina, a gente tem uma equipe, a gente trabalha em conjunto, né? Nós temos o cirurgião, que tá fazendo o trabalho dele, tá focado lá no campo cirúrgico, e tá eu controlando a anestesia. Ele, a principal preocupação dele naquele momento é fazer a técnica dele. E para que ele consiga fazer o trabalho dele da maneira adequada, ele tem que confiar que é em mim, não é? Então, eu não vou desestabilizar a equipe inteira por uma coisa que talvez não seja digna naquele momento. Eu tô conseguindo controlar. E como eu falei, as complicações elas acontecem, não é? Tipo, às vezes o animal tem uma bradicardia, tem um bloqueio, e a gente vai lá e trata. A não ser que seja uma coisa muito grave, que eu digo, olha, realmente, o negócio aqui o negócio tá feio. Aí sim a gente manifesta a equipe inteira, né? A gente tem que parar. No caso de uma parada cardíaca no transcirúrgico, a gente tem que, para aí, né? O animal tem uma parada, vamos posicionar, bora fazer. O foco agora é reanimar, trazer esse paciente de volta. Mas se não é isso, tipo, a gente vai manejando. Paciente hipotenso, paciente que tá com complicações de arritmia, paciente hipotérmico. Então, assim, não tem necessidade de eu ficar dizendo, o paciente tá hipotérmico, a não ser que aquilo influencie diretamente na técnica dele, né? Alguns pacientes, por exemplo, que estão com cirurgia abdominal, estão com hemorragia transoperatória, né? Que a gente tem que ter esse contato com o cirurgião, né? Baixar a pressão a pressão no animal, né, para que a gente diminua essa perda sanguínea, né, eu ficar, e aí, controlou o sangramento, pinçou aí, não sei o que, a gente tem que ter esse controle, né, nessas situações, mas no que diz respeito à fisiologia, segurança do paciente, né, a gente tenta controlar ali, né, só se o negócio tiver saiu muito do trilho, aí diz, olha, o negócio aqui tá feio, né, bora já ir, ou senão tem cirurgião que demora muito,
A gente fica dizendo, olha, bora apressar que aqui o negócio não tá tão favorável, né? Tipo, às vezes uma paciente que entra em cirurgia, que precisa da cirurgia, mas tá anêmica, ou tem outra circunstância que a gente entrou em cirurgia porque o risco de não operar era muito maior, do né? que Mas o fato da gente entrar em cirurgia com o paciente naquelas circunstâncias ou situação clínica mais ruim, não quer dizer que o animal não tenha risco, pelo contrário, o risco é muito maior. E a anestesia que é muito mais trabalhosa pra gente lidar. Né? Um paciente que ele tá hipotenso, que a gente tem que controlar, né? Então, assim, é o grande diferencial do anestesista, né? Sim. Pra quem gosta, ama. Eu particularmente sou apaixonado por isso. É. Quem odeia, odeia. Nem lascando Você que quase- eu consigo. Quase me influenciou um pouquinho pra ir pra anestésia naquela época. Tipo, acho que tô gostando, talvez. Mas Mas depois falhei. eu pensei melhor. Passei e sosfrida na disciplina de Falhou real. anestesia, gente. Chegava na disciplina de anestesia e perguntava, Eric, o que é isso aqui, não sei o quê. Não sei. Caputo. Não sei. Teve uma vez que eu eu lembro de uma cena específica lá daquela salinha do CSV. Ele me canigou pra responder acho que era da lidocaína, alguma coisa relacionada com a lidocaína. Eu só lembrava de uma coisa de vasoconstrição, não sei de onde eu tirei isso. E eu só falava isso, ele dizia, não. Que nem a doença do rabo do gato. Comigo. Exato, tem doença que eu inventei nos podcasts passados, também não vou dizer porque deu, eu inventei. Mas o que eu ia falar, você, sem querer puxar muito o gancho para o começo da conversa, mas você era muito tímido, Sim. hoje você é mais comunicativo, Sim. mas também você não é aquele tipo de pessoa que chega no canto e já tá amigo de todo mundo geral. Não. Você chega muito calado. Eu fico chego muito puto com isso. calado, eu fico na minha, né? Inclusive, não eu sou posso muito. lhe xingar, você é um escroto. Porque quando eu Deus, conheci como assim você vai xingar o convidado assim? Quando eu conheci Naftali, foi no centro cirúrgico, ele entrou, não deu bom dia pra ninguém, ele só entrou, fez lá o negócio que ele tava, e eu, quem é esse menino que entrou aqui? Deu azar, Tá se conheci achando, Naftali cara. chegando, dando bom dia, Ele não falou não sei o com que, não sei o que, não sei o que. Mas você Vai imagina, mas à medida que a confiança vai chegando, pô, naquela época eu tinha acabado de ser contratado no CSV. Exatamente. Eu não tinha contato com mais, eu quase não conhecia os alunos. Quem me conhece hoje no CSV sabe, eu chego, eu falo bom dia, tudo bem, não sei o quê, abraço todo mundo. Então, E eu assim, jogando horrores. É escroto, chegou, sentou lá, não falou com ninguém. bem estrela, né? Não, Bem estrela. Ele tem um pouquinho disso até eu não. da estrela. Mas você realmente muito comunicativo. Eu não lhe vejo ainda naquela situação de... Você vê, né? de- Até as pessoas que convivem comigo hoje, de Naftali, você é outra pessoa. Mas se for uma necessidade que eu tive, né? Ou eu ou melhorava isso, ou eu não ia conseguir prosperar, né? Você precisou vencer esse desafio. Exatamente, né? Hoje em dia, acho que não só para quem dá aula, mas a gente extremamente ser comunicativo. Principalmente no mundo hoje que mídia social ela é muito ativa, né? Tipo, ela é muito presente. Você precisa saber se comunicar. Quem não se comunica não consegue expressar aquilo que ele precisa dizer. Falar em mídia, você já viu ele dançando? Nunca Porque vi. ele fala que ele é tímido. Mas já saiu uns vídeos aí na internet? Vou ele atrás. dançando loucamente, Não, ficou minha até gente, vermelho. Fazer abafa, Vou abafa, atrás. abafa. Pensa, como é que a pessoa fala que é tímido? Eu vejo os vídeos. Ele é super blogueiro. Muito blogueiro. É, agora eu não tô mais não, né? Tô mais Eu quietinho tô na sentindo minha. falta. Acho que eu falei pra Débora, ele era mais blogueiro antes, agora tá se passando. Eu tô naquela fase mais low profile agora. Mais Não, na minha. pra quê? Todo mundo tem essa fase, assim. Pra quê? Não vejo graça. Só tu que não tem essa fase no É, eu profile. Continua continuo com a cara pra no Porque sempre. sol. tem coisa que acho que não cabe mais pra mim. Cabe sim. Fica meio... Pronto, o TikTok, por exemplo, eu não consegui... Vai se tratar, garoto. eu não consigo fazer aquilo, gente. Eu não consigo fazer aquilo. Eu me sinto... Eu só palhaço. consigo aquela música que tem 3 passinhos. Desenrola, bate e joga de ladinho. Eu não consigo Só acompanhar. consigo Então, assim, eu acho que eu já cheguei... quando foi no Instagram até vai, mas o TikTok eu não consegui acompanhar. Eu não. vou até abrir aqui o Instagram da pessoa, porque... Não vou expor, tá? Lá Só vou vai abrir ele, aqui. mas- Ah, malhar. Jesus. Não vou expor. Na verdade, faz tanto tempo que eu não posto. Eu acho que a última foto que eu postei exatamente. foi em agosto do ano passado. Olha só, super blogueiro, as fotos Tumblr. Tem uma foto dele na festa do boi que eu amo. Mas, ó, você vê que é uma pessoa blogueira, Stalkeando. Tumblr. Sempre foi blogueiro. Aí, do nada, saiu dessa vida, não entendi nada, mas tudo bem. Não, é porque tem assim, hoje em dia, pra uma foto ir pro feed, ela merece ir pro feed, né? Não é qualquer foto que vai pro feed da pessoa, né? Não é? Mas você tem um acervo muito bom O de nível foto. de qualidade do cara é assim, não vai colocar qualquer coisa. Não Tem que qualquer ser coisa uma no foto. feed, né? Tipo, os bastidores têm uma história pra isso, né? Os bastidores da coisa acontecer. Tá todo mundo lindo, pleno no feed, né? Mas Você aí está vem usando muito mais o seu profissional. Exatamente, né? Que é a ferramenta que hoje em dia eu tenho pra divulgar meu trabalho, né? Então, Trabalhar E foi- como volante fez você sentir essa necessidade de divulgar Sim. mais? principalmente aqui em Natal. Né? Natal é a cidade que ou você é visto ou você não é lembrado. É uma maneira de você estar presente, né? E de se relacionar. Porque às vezes, hoje grande parte da comunicação, né, do serviço, ou acontece no boca a boca, ou acontece de maneira virtual.
né? Às vezes nem sempre, pronto, você tá lá, você tem conhecimento de uma clínica lá num bairro tal, que você não conhece os donos, mas você vai em determinada clínica e você pode ficar naquela clínica, às vezes a clínica te reposta, né? Aí a clínica diz, esse fulano tal tem anestesia, volante, não sei o que, então já entra em contato. Então, assim, Deixa é uma eu pegar forma o telefone de fulano, exatamente, então, assim, é uma espécie de um network, né? Você precisa. É claro que também é uma ferramenta de divulgação, é uma ferramenta de ensino, né? No meu caso, que eu fui tutor, né, do Centro de Saúde Veterinária. Eu spoiler, né? Eu estou voltando agora novamente. Spoiler alert, Você minha muito chateado que gente. eu não vou estar lá, mas tudo Estou bem. voltando Tudo bem, eu tô lá agora. ainda. Mas eu não vou estar. Mas eu vou estar lá. Eu Você vai ficar queria. feliz por mim? Estou Não, voltando muito feliz. agora em meio período. Então, querendo ou não, é uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta pedagógica, querendo ou não, né? De você postar casos, de você explicar, principalmente com quem trabalha com aluno, né? Eu saí, né? Estou voltando agora, porque senti justamente essa falta, né? Tipo, Você gostava de ser tutor de práticas? Gostava. Eu acho que Né, você o contato saiu com o aluno 6 meses depois que eu me formei. em agosto do ano passado. É isso mesmo. Agosto do ano passado. Um semestre depois que eu me formei. Agosto do ano Fiquei passado. besta, disse, como assim? Mas tá voltando. Eba, lá, 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 lá. E eu lembro que eu lhe encontrei, eu fiquei tipo, vai-se embora fazer seu volante, você ganha mais com isso. É bom também, é uma maneira da gente testar outros ambientes. Você teve dificuldade no volante, tipo assim, de... Acho muito difícil você não De ser encaixe? chamado, não... Não, de início Porque não. você já era conhecido. Por que faz? Eu sempre dizia assim, não, quando eu sair da UNP eu vou dar um pause na minha vida, vou passar um mês de férias, Com pra certeza. botar a cabeça botar a cabeça Jurando. no canto, não sei o quê. Que história. Doce Eu ilusão. saí numa segunda-feira, na terça-feira eu já tava fazendo anestesia nos cantos já. Né? E, tipo, e Toda não parei, pessoa então, renomada, eu não meu filho, tirei é assim férias. mesmo. Eu não quero que é renomada, mas graças a Deus Mas graças a Deus. tem um respeitinho aí. Mas é sobre... foi a primeira coisa que eu pensei, ele não fica desempregado nunca. Sai de CSV, tipo, amanhã eu tô trabalhando. Dane-se vocês. Arranjo emprego muito fácil. Mas dá mais trabalho trabalhar como volante? É mais cansativo? Não é mais cansativo, é mais... eu acho que é mais estressante do ponto de vista psicológico. Porque são duas realidades diferentes, né? Quando a partir do momento que você tem um trabalho fixo, que você tem hora para chegar e hora para sair, você consegue controlar muito mais seu ambiente, né? Eu, como anestesista no CSV, eu tinha a vantagem, a facilidade de conhecer todos os meus pacientes à risca. Todos os pacientes que entravam para cirurgia, esses pacientes eles passavam por consulta prévia comigo. É verdade. Foi uma coisa que eu tinha muita... Para o anestesista, isso é um grande sonho de todo anestesista. E eu sempre tinha vontade, né? Quando eu comecei a trabalhar na UNP, eu vou tentar implementar isso aqui. Que foi o lance da avaliação pré-anestésica, das consultas pré-anestésicas, que era um momento de eu, como anestesista, conhecer meu paciente e conversar diretamente com o tutor. Porque é uma coisa que, infelizmente, não acontece Faz total diferença. na rotina do dia a dia. Diferente você receber um prontuário, volante, né? eu como volante, eu não tenho como marcar previamente. Grande parte das cirurgias são cirurgias de urgência. Tipo, doutor, você tem condições de fazer uma cirurgia agora a tal hora? Eu chego lá, às vezes o doutor já tem ido embora, o animal está internado, o cirurgião que me passa as informações. Então, assim, a gente perde um pouco desse contato, dessa relação com o tutor. E pra gente que é anestesista é muito mais fácil e muito mais tranquilo. A gente entra com muito mais tranquilo no centro cirúrgico quando a gente entra com tudo muito bem delimitado, muito bem delineado. E era uma coisa que eu fazia no CSV. Todos os meus pacientes que entravam em cirurgia, eles tinham passado por consulta prévia comigo. Né? Nós no CSV, por causa, nós não tínhamos uma característica de fazer muita cirurgia de urgência. Grande parte das nossas cirurgias eram cirurgias marcadas, né? E nós tínhamos essa facilidade de conhecer a fundo todos os pacientes. E eu tinha essa facilidade e esse privilégio de poder conversar diretamente com o tutor. Pra gente que trabalha com anestesia, a gente vem acompanhando, a gente acompanha muito e traz com a gente essa bagagem do temor da anestesia. Doutor, a anestesia é perigosa, o animal vai morrer. E é o momento que a gente, enquanto anestesista e profissional, a gente tem a facilidade de poder desmistificar esses mitos que colocam na cabeça do doutor a respeito de anestesia. Doutor, ela é velha, mais pessoal, acho que é o pedra no sapato do anestesista. Doutor, mas ela é velha, não pode fazer anestesia. Não é que não pode fazer anestesia. Ela pode sim fazer, né? O que precisa é de um profissional que esteja habilitado para trabalhar de acordo com a situação e um cuidado um pouco maior. Né? Hoje, graças a Deus, a medicina veterinária evoluiu, que hoje nós podemos fazer procedimentos que até então, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos, nós não tínhamos. Né? Não porque não quisesse, porque faltava estrutura para isso. Né? Antigamente, grande parte das cirurgias não
tinha aparelho de anestesia, não tinha anestesia inalatória, não tinha técnica, não tinha monitor, não tinha bomba de fusão. O que é que tinha, né? Xilazina e ketamina. Então, por isso que as cirurgias, ela vinha acompanhada de certo temor, porque, não, era paciente idoso, era paciente, e o que tinha para fazer era esse tipo de cirurgia. É claro que é uma técnica que não é uma técnica adequada, não é uma técnica segura, mas a partir do momento, e muitos pacientes se perdiam nesse processo. Né? E quando se perdia, né, o grande problema que eu falo da xilazina e da ketamina não é que eu vou perder meu paciente nesse momento. São os malefícios que eles trazem a longo prazo. Né? As insuficiências renais, os deslocamentos de retina, os problemas de hipertensão, as lesões. O paciente que é rígido, ele consegue superar essas adversidades que o protocolo causa, diferente de um paciente que já tem uma comorbidade, um paciente que é cardiopata, um paciente que é diabético e assim vai. Então, esses pacientes antigamente, qualquer diagnóstico que viesse a necessidade de cirurgia de algo mais invasivo era praticamente como um decreto de... Uma sentença de morte. O animal ia entrar em cirurgia, tipo, praticamente desenganado. Quando sobrevivia, era um grande milagre. E se morreu, não, porque já estava esperando um pouco, era por causa da técnica. Mas graças a Deus a medicina veterinária evoluiu e com ela veio as especialidades. E a anestesia, ela evoluiu bastante com isso. Hoje, nós temos... o grande parte dos anestesistas volantes em Natal trabalha com equipamentos de ponta, né? Com aparelho de anestesia, com ventilador, com bomba de fusão, com fármacos modernos. Então, tudo isso facilita para que a gente diminua ainda mais a comorbidade e a morbidade da nossa rotina. Pacientes de 15, 16 anos, que até um tempo atrás eram inimagináveis ser submetidos a cirurgias, hoje são submetidos a cirurgia de maneira... Tipo, passa pela cirurgia, se recupera bem, e isso só tem a ganhar os animais, né? Que a gente ganha, tem uma expectativa de vida muito maior. Né? Por isso que hoje é mais comum a gente ver pacientes de 16, 17, né? Já cheguei a ver gato com 21 anos para anestesiar, não é? Então, é claro que a gente também precisa evoluir com o tempo e a gente precisa estar preparado para esses novos tipos de pacientes que estão chegando. Mas, a gente tem que evoluir, e vai. Tem que continuar estudando sempre, né? Que vez por outra sai um negócio novo. E por isso você vê a necessidade de atualização, né? Tá sempre se especializando para tentar trazer o melhor, né? E a partir do momento que você divulga esse trabalho, né? Fica muito mais fácil, né? Você acaba chamando mais atenção para o seu trabalho, né? De maneira positiva. Deixa eu te perguntar. Quer concluir? Não, pode continuar. Não quero concluir. Depois eu tava falando com o apresentador, não deixa ninguém falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pra você alguma anestesia que você, tipo, não gosta de fazer? Algum caso, tipo, não gosto de fazer desse caso específico? Tem alguma anestesia pra você que foi muito marcante? E tem alguma pra você que deu muita merda? Bora lá. Que eu não faço de jeito nenhum. Coisa minha. Quem faz... Aí já é problema deles. Cada um com a sua cabeça. Cada um, né? Cada um tem sua conduta, cada um faz porque quer e tem os motivos pelo qual vai fazer. Eu não faço xilazina e ketamina, né? É uma coisa minha, não é? Eu faria uma xilazina e ketamina em circunstâncias pontuais, uma imobilização, né? Ambulatorial, um animal que precisa ser submetido a uma contenção química, né? No máximo, uma castração de macho com bloqueio local. Tá? Mas acredito que nem para isso eu uso, porque a gente tem outras técnicas que são melhores. Propofol faz falta, né? O Propofol, a ketamina contra o fármaco, o midazolam. Então, assim, existem outros fármacos hoje na rotina da gente que não se justifica o uso desses fármacos que não teriam tão vantagem tão grande, né? Hoje tem Dex, para quem é anestesista, a paixão no momento é a Dex. menina dos seus olhos. Dexmedetomidina. Então, hoje, o acesso pra gente é tão fácil, então, assim, o custo-benefício é tão bom que eu não vejo mais sentido na gente empregar esse tipo de fármaco na rotina. Eu falo da minha, né? Falo eu na Você falou agora, eu acho que eu falei errado minha vida toda. É Eu faço dexmedetomidina. Medetomidina, não? Dexmedetomidina. Ah, tá. Pensei que tinha falado errado. Eu nunca consegui dizer esse nome. Eu sei por causa dele. Dex. Beleza, uma que você não faz. Uma que foi marcante pra você, tem alguma? Tem. Um caso específico? Na época da residência. Eu acho o primeiro, assim, anestesia que eu me testei como anestesista, né? Eu vinha acompanhando anestesias, não é? Mas as anestesias que eu acompanhava durante a graduação eram anestesias mais simples, não era tipo cirurgias de castração, né? Uma piometra, não era cirurgia assim, cirurgias complexas com pacientes que tivessem distúrbios sistêmicos graves.
E na residência é que você é botado à prova mediante essas circunstâncias, né? Quando você, na residência, você pega de tudo. Você pega de tudo. E eu lembro, né? Eu tava no meu R2, né? No segundo ano de residência, eu e a minha companheira de residência, né? Simone Rodrigues, que é também anestesista aqui em Natal, né? Que é uma grande amiga pessoal e uma companheira durante a minha residência, né? Que depois ela vai chamar que nós éramos a dupla dinâmica, né? Apelidava a gente de Tomé e Bebé. Porque a gente sempre tava junto. Sempre tava junto. Tudo que a gente ia fazer, eu tava no outro lá. Junto. Não é? E era um caso de um gato obstruído. Esse gato já tinha tido vários episódios de obstrução. E aquela coisa clássica, né? Chegar no hospital 4h30 da tarde com gato obstruído numa sexta-feira. É o fechamento da semana. É o fechamento da semana. É o fechamento da semana. E era um pré-feriado. Pra você ter noção. Era um pré-feriado. Ou seja, era o bônus pra... Tipo, não, já que você vai ter... Já que você vai ter uns diazinhos aí de folga... Vamos botar fogo bora, aqui antes do mel vem o fel, né? Então, o fel veio com força nesse dia. Então, era um paciente que estava extremamente desidratado. Um paciente azotêmico, né? Na época, a gente só tinha como dosar ureia e creatinina, mas se a gente fosse dosar potássio, com certeza o potássio desse gato ia estar lá em cima. Ou seja, o gato era um combo de problema gigantesco, mas precisava ir para cirurgia. Eu acho que foi nesse dia que eu aprendi, né, de complicações de arritmias e tratamento. Mas foi tipo, eu já vinha, é claro, eu tinha estudado um pouquinho, nunca tinha visto mais. E como nós tínhamos uma rotina muito grande de gato obstruído na UFES, acho que dava para fazer um trabalho com o DITUIF lá na época, com obstrução do síndrome urológica felina, porque a gente tinha muito era assim, a gente tinha equipe de residência, né? Tinha residente que estava escalado para ficar no centro cirúrgico e residente para ficar escalado para assistência ambulatorial. As meninas da clínica, elas chegavam pra gente rindo, gato obstruído, às vezes tem acontecido de 4, 5 no dia. Meu Deus. 4, 5 no dia. Teve dia, uma vez que Simone faltou, eu fiquei sozinho de cirurgia de anestesista nesse dia no hospital. Eu tinha acabado a cirurgia no centro cirúrgico, tava lotado, a internação tava lotada. Nesse dia, não que possa fazer isso, mas eu tive que me virar. Eu cedei 2 gatos ao mesmo tempo para anestesia, para desobstrução. Com outro paciente esperando para entrar em cirurgia. Então, assim, foi uma loucura para você ver como era grande a rotina de gato obstruído. E como não era aquele gato obstruído recente que chegava, aquele gato obstruído de 3, 4 dias que a bexiga tava buraco pra lá. explodir já. Tipo, a urina praticamente sangue, gato anêmico, de tanto perder sangue pela urina. Então, assim, era um caso extremamente complicado. E esse caso em específico desse animal, que foi numa noite que a gente foi anestesiar, esse animal deu muito trabalho. Que é um animal que estava extremamente desidratado. A gente fez a reanimação volêmica antes, fez todo o preparo, mesmo assim o paciente entrou com um grau altíssimo de risco de cirurgia. Esse paciente ele teve umas 5 paradas transoperatórias. Esse paciente apresentava todo tipo de arritmia possível que você podia ver na vida, né? E a gente, na época, com limitação de fármaco, né? Com o hospital universitário a gente se virava como podia. E era eu e Simone que nem louco. Dizia, e agora o que vai fazer? Se trazia o gato de volta, mas o gato era com arritmia e a cirurgia parava e voltava, né? Nesse dia, esse gato, no fim das contas, ele sobreviveu. Já ia perguntar, porque gato é um bicho resiliente. Ele sobreviveu, não é? E para piorar, o dono não tinha condições, né? Um animal que necessitava ir para um internamento. É aquela história clássica. A gente liberou esse animal à meia-noite nesse dia, quase 1h da manhã, e eu disse, olha, esse animal tem que ir pro internamento, porque a chance dele morrer em casa é gigante, porque ele já teve 5 paradas aqui, o coração dele tá extremamente desregulado, tem arritmia pra tudo quanto é jeito, então assim, a chance dele morrer é grande. Ele disse, olha, o dono não tinha condições, ele já tava ali fazendo assim o máximo que ele podia, né, pessoa carente, infelizmente não tem o que fazer, né? Então a gente mandou, como o paciente estava naquele momento, mandou o paciente para casa. Aí quando tinha segunda-feira, tinha feriado. Quando foi na terça-feira, né? O paciente volta, né? Para ser internado, graças ao paciente muito melhor. Então assim, aquilo pra gente é uma satisfação, né? São os desafios que a gente se pega, que aparecem na nossa rotina e que a gente se sente desafiado de uma maneira. Então foi um caso específico esse que me marcou bastante, foi esse caso. Né, pelo fato de me ter desafiado profissionalmente, né, no momento em que o intuito da residência era esse, né, a capacidade de trabalhar em equipe, né, eu acho que na época era, não sei se era Lennon, né, que era residente de cirurgia lá, e Simone, né, que Simone é uma grande amiga pessoal, e a gente viu que nesse momento disse, realmente a gente tá indo no caminho certo, porque foi um paciente extremamente difícil, a gente conseguiu
vencer essa etapa e bora lá. Vamos seguir, continuar e graças a Deus vem dar tudo certo hoje. Esse foi o marcante, mas teve um que deu uma merda muito grande ou esse foi o que deu uma merda muito grande já? Já respondo as duas. Eu acho que, tipo, que deu uma merda muito grande... Eu acho que deu uma merda muito grande, acho que foi uma anestesia de grandes animais. A gente tinha uma rotina muito grande de anestesia de cólica lá na UFESA. E que deu uma merda muito grande é que, tipo, assim que a gente induziu e botou o paciente pra fazer MPA, o paciente teve uma parada cardíaca. Você imagina fazer uma reanimação no cavalo. Não tem como, praticamente, né? Esse cavalo estava louco, né? Pra quem não tem costume de acompanhar um paciente, um equino, é um animal extremamente sensível à dor, né? Diferente do ruminante, que ele ele tem aquele comportamento estoico, que ele tá passando por um processo de dor, mas ele fica paradinho, nada dele parecendo que nada tá acontecendo. Os cavalos são extremamente, tipo, eles expressam essa dor de uma maneira muito mais exacerbada. Esse cavalo, ele se jogava na parede. Eu vim perder um pouco de medo de grandes animais na residência, porque antes eu tinha medo de cavalo, tipo, como não tinha muito contato, eu não chegava muito perto. E esse bicho, ele se jogava na parede, tipo, quando ele se jogava violentamente, tipo, e a gente que tava perto, a gente tava correndo risco também, não é? E foi um animal que eu disse, a gente vai anestesiar, mas dificilmente esse animal vai sobreviver, porque pela sintomatologia que ele tá mostrando, pela forma como ele tá expressando isso, esse animal já tá com uma cólica muito grave, se brincar, deve estar rompida. Como foi pra anestesiar esse bicho? Na verdade, a gente não chegou a anestesiar, na hora que a gente aplicou eu tava puxando a MPA. Sim. Quando eu fui preparar pra começar a botar, ele caiu no chão e morreu. Tipo, não... Tava imaginando a contenção de um bicho nesse nível. Acho que não tem como conter, né? Nessa situação. Horrível, deve dar Deus me livre, um trabalho. E outra situação também bastante engraçada também que aconteceu, né? Que deu uma merda grande, mas assim, era um paciente bem grave, era cirurgia de grandes animais também. Era um bovino. Para quem acompanha a rotina de centro cirúrgico de grandes animais, a gente não tem uma rotina grande de botar bovinos em mesa cirúrgica, né? Pelo próprio tamanho, pelo próprio porte, pela anatomia do rumen, né? Que não favorece um decúbito. Então, tudo isso são coisas que contam contra a anestesia desses animais. Tinha um paciente lá que era um bovino de 700 quilos, era um dos maiores que eu já tinha visto assim na época, que tinha um procedimento para fazer, não lembro específico onde era, se era em prepúcio ou se era em região umbilical. Só que era um procedimento grave a ponto que nós não conseguiríamos fazer com ele em estação, como é feito de praxe. Não, vamos anestesiar esse bicho, anestesia geral. Já começa, né, que todo o trabalho que não é? Para entubar um bicho daquele. Na época, para entubar, para entubar um animal daquele, a gente tem que botar a mão, né? A gente tem que abrir a boca do animal, né? E a mão da gente que é o laringo. E a gente vai guiando, baixando para conseguir passar o tubo, conseguir passar o tubo. Minha mão não entra na boca de um bovino, né? Tipo, só que tem que ser as pessoas. Na época, a professora Valéria conseguiu, a mão dela era pequenininha, ela conseguiu. E a gente começou a anestesiar. Só que monitorar o grande animal é difícil, é chato, né? Às vezes, tipo, não fala, o monitor vai estar não sei o que, de repente a gente anestesiando e nada da gente escutar nada. E eu nessa época, eu era residente R1, né? Não tinha experiência com anestesia de grandes animais, e a gente escutando, né? Escutando e nada. Eu disse, não tô conseguindo escutar nada. Mas acontece a gente não escutar nada porque o animal que tá na caixa torácica grande, não é? Tava muito abafado e nada. E a gente ventilando e o paciente disse, nota que tem alguma coisa errada. Só sei que, meu filho, esse animal, infelizmente, teve uma parada durante a cirurgia e a gente só veio dar de conta que esse bicho tinha morrido depois de um certo tempo. Gente, foi uma tragédia, tá? Uma tragédia. É assim, o animal era grave, né? Tipo, eu tava ciente que a chance de risco era grande, né? A toque em necrose a gente viu que era um paciente que tinha... Além do problema que ele ia operar, ele tinha um coração extremamente aumentado, tinha retículo pericardite, algo do tipo. Ou seja, era um paciente que não ia sobreviver de toda forma, né? Então, assim, mas pra gente foi desafiador e a gente eu fiquei extremamente frustrado, né, na época, porque você pega um bicho assim e o bicho morre e você não dá de conta, né? Nesse momento eu me senti impotente profissionalmente, né? Pelo fato da gente não conseguir, né? Tipo, conseguiu identificar. Mas pelas circunstâncias do momento, às vezes a falta de experiência, não é? E o conjunto da obra toda. Enfim. Teve algum... Pra você... Você chegou a anestesiar, na verdade, algum silvestre, exótico, alguma coisa? Sim. Eu acho que de todos, o mais diferente que eu anestesiei foi uma lhama. Uma lhama. Eu tava... nada. Numa lhama, sério. Eu acho uma das mais marcantes que eu anestesiei junto na época, durante a residência.
a gente faz um estágio obrigatório. E na época eu fui fazer estágio no Hospital da Federal de Curitiba, no Paraná, lá em Curitiba. Lá é um hospital gigante, né? Tipo, na época de residente, tinha só de residente de anestesia, tinha 10 residentes de anestesia. Nossa, que enorme. Tinha muito residente. Tinha residência em odonto, tinha residência em animais silvestres, em patologia. Ou seja, dos outros que a gente vê só residência em clínica cirúrgica, clínica pequenas, lá tinha residência em onco, residência em oftalmo. Tinha uma rotina muito grande. E o setor de grandes animais e de animais silvestres prestava serviço, né, para o Beto Carreiro, né, que ficava próximo em Penha, para o próprio zoológico de Curitiba. Eu não tive a sorte de acompanhar a anestesia de grandes felinos, que lá sempre o professor Villani, que é o responsável, junto com o professor Juan, que era o responsável do setor da anestesia do hospital de lá, os animais sempre viam, né? À toa que tinha uma semana depois que acabou o meu estágio, chegou um tigre para anestesiar, Ixi, que triste. eu fiquei, tipo, decepcionadíssimo, né? Mas, infelizmente, né? Chegava leão, onça, tigre para anestesiar, mas o bicho mais diferente chegou para anestesiar quando tava lá, né? Que apareceu macaco, né? Coelho tinha bastante, porquinho da Índia, mas o mais diferente que apareceu foi uma lhama, né? A lhama, quem foi atendido pelo pessoal de grandes animais em conjunto com o pessoal de animais silvestres, porque pra gente é um bicho exótico, né? Mas sabe pra Banda do Sul, a região ali do Chile, Santiago, é um animal de produção, né? Como fosse um ruminante. E esse animal chegou para atendimento. Um animal que já estava vários dias sem se alimentar e com regurgitação, né? É como se tivesse uma obstrução esofágica. Uma obstrução esofágica e, tipo, o animal estava muito ruim, o animal estava anêmico, mas não, esse animal precisa de cirurgia, senão não vai conseguir fazer cirurgia. Esse animal foi submetido à anestesia para fazer uma endoscopia. Né? A gente anestesiou, foi a primeira vez que eu acompanhei uma anestesia de um ruminante diferente, um ruminante exótico. E pra somar, não tinha, hoje é bastante conhecida a técnica de total intravenosa, né? Na época, tipo, só que eu fazia intravenosa era o pessoal lá do professor Vilano, lá em Curitiba, e foi fazer a anestesia desse animal com total intravenosa. Então, assim, pra mim era tudo novidade. Desde começar a canulação de uma veia, de uma lhama, até indução, intubação. Não é à toa que até hoje eu lembro, é horrível de a gente conseguir canular uma veia de um animal daquele, porque como ele tem um pescoço grande, né, semelhante às girafas, a jugular ela é cheia de válvulas, né, para evitar com que o sangue ele desça de uma vez só, né? Tem cheio de válvulas, né, para que ele chegue no tempo correto, né, no ato direito. Então é uma fisiologia deles lá. E sempre que colocava o catéter, tipo, eu acho que dava erro ou, tipo, ficava o bicho por causa dessas válvulas, né? A gente só viu conseguir botar o acesso, o professor não conseguiu botar o acesso desse animal, tipo, no membro. Então, assim, deu bastante trabalho. Então, assim, eu acompanhei junto com ele. Então, assim, foi a anestesia que eu lembro até hoje, porque foi tudo novidade. Anestesiar uma lhama. Eu vi, não acreditava, não, gente, eu vi uma lhama aqui, né? Só vi ele tinha tem uma lhama na mesa. Levou cuspida não, né? Nada do tipo. Não levou, não, a pobre não conseguia cuspir. Tava sofrida. Tava obstruída. Quando tinha uns pés de um pinhão, uma fruta típica de lá, sei lá, uma semente, e tava obstruído, né? A gente conseguiu passar um endoscópio, mas não conseguia puxar, teve que abrir, né? Fazer esofagotomia, tirou. Mas infelizmente o animal ele não sobreviveu. O animal estava muito ruim. Né? O animal estava muito ruim. Eu fiquei nesse dia de plantão 24 horas no hospital, porque eu fiquei no pós com essa lhama. Ela tinha cianose, porque ela estava muito anêmica. Ela já tinha vários dias sem se alimentar direito, então levou a um processo de anemia, né? Tipo, ela estava com má nutrição. E para piorar, né? Posteriormente descobriu que ela estava grávida. Era uma fêmea, estava grávida, né? Mas, assim, o animal faleceu, né? Durante a necrópsia viu que ela estava grávida, né? Naquele momento, infelizmente, fazer era de madrugada, né? O animal precisava de uma transfusão, a gente tinha feito hemogasometria, fez um monte de coisa lá na época. O animal precisava da transfusão, mas a lhama mais próxima que tinha era no zoológico de Curitiba, que ficava na região... Não, uma região, tipo, um pouco mais distante de onde nós estávamos, né? Mas imagina, entrar no zoológico de Curitiba, pra quem não conhece, é um parque gigantesco, né? Entrar de madrugada no zoológico de Curitiba pra pegar uma lhama, pra pegar sangue. Imagina, não ia dar tempo. Não ia dar tempo pra fazer isso, né? Ia ser... Mas, assim, de animal silvestre foi um bicho mais, assim, desafiador e mais diferente com a anestesia. Agora, assim, na residência a gente tinha várias coisas, né? Jabuti, cobra, não é? Jabuti acho que é um clássico. Inclusive a anestesia no CSV, apareceu na anestesia no CSV. Acho que o último bicho diferente que eu anestesiei CSV foi uma jiboia. Que eu acho que um mês antes eu saí de lá, apareceu uma jiboia pra anestesiar e a gente anestesiou. Né? Mas tipo ave, papagaio, galinha, pavão, tipo, já anestesiei na época da residência da UFES. Desde o pequenininho até animais maiores.
Eu fico imaginando como é anestesiar um hamster, gente. É minúsculo, gente, dá um trabalho gigantesco. O pessoal Negócio acha, desse mas só tamanho. pequenininho, não sei o quê. Então, assim, dá um trabalho. Deve dar mais trabalho Quanto do que- menor o paciente, pior Sem é o tubo, ele assim? trabalho. É quase um trabalho artesanal, né? E simplesmente que a gente que anestesia tem que se virar nos 30, é o MacGyver da vida, né? Tipo, Eu tô fazer imaginando. gambiarras. Como é que canula um bichinho Não daquele canula, tamanho? às vezes não gente? canula, não consegue. Tipo, aí não é à toa que às vezes o acesso desses animais a gente faz acesso via peritoneal. Sim. Entubar é difícil, né? A gente faz uma máscarazinha, adapta com corta uma seringuinha e coloca, né? Pra fazer desgaste dentário. Nessa época, a gente tinha um hamster chinês, aquele pequenininho, né? Pra tirar, ele tava com impactação de bolsa gutural, né? Que é aquela bolsinha que eles têm que armazenam o alimento. Ah, Deus me livre. Tipo, ele tava com impactação, tava um monte, tipo, precisou tirar, né? A gente foi anestesiar, tudo direitinho, tipo, vai. Os desgastes dentários, né? De porquinho da Índia, de coelho, que é o que mais acontecia, né? Tinha bastante na residência. Eu sempre fiquei imaginando, quanto menor, pior deve ser pra fazer o negócio. Porque é acontecer. muito minucioso, né? Teria de E são pegar. muito sensíveis. Eu tremia na base pra anestesiar a calopsita, até hoje. Do nada, ela viu um anestésico, ela morre, tipo, porque ela é muito sensível, muito sensível. Eu ficava extremamente frustrado, porque às vezes o animal vinha, não por falta de cuidar da gente, é porque, tipo, do nada, realmente, do nada. Eles são elas, sensíveis. Elas são, de tudo. tipo, parava, tipo, o animal, aí o tutor trazia, foi aí que eu comecei a treinar, a dar notícia de óbito pra tutor, né? Que sempre aparecia, às vezes tinha uma tava mais malzinha, não sei o que, tipo, aí imagina, traz a calopsita pra dizer, essa calopsita Boazinha. morreu. E acho que é o momento mais difícil, né? Da nossa especialidade. Acho que qualquer um das é a notícia do óbito. É a O bom é pior que o que tem. anestesista normalmente ele não dá essa notícia. Que história? Só se Você for manda nos pro outros, clínico. né? Não. Eu achei que o anestesista não dava. Eu a não passava ser que Pelo fosse muita recorrência contrário, no eu momento me sinto na anestésico. obrigação de comunicar o óbito. Às vezes Mas é até uma coisa mais. sua. Mas é uma coisa minha. No Não, mas geral, mas na verdade normalmente é pro deveria ser. clínico. Porque o clínico vai. Não sei o que o clínico vai chegar e falar. Porque às vezes o clínico ele faz todo o processo lá, né? De avaliação, pré-anestésica, ele nem encaminha sabe pra das intercorrências cirurgia. da cirurgia pra falar também. Ele não sabe nem até o que aconteceu lá. Às vezes o clínico vai embora e quem fica é a equipe cirúrgica. Então, assim, a nossa função cirurgião, deixa eu falar. Eu, particularmente, eu sempre trago essa responsabilidade pra mim, junto com o cirurgião. Né? A gente, antes de chegar e comunicar o óbito, a gente conversa os dois e, olha, vamos chegar dessa maneira, acontecer, pra que não fique conversa por conversa, né? Tipo, que fique desencontro de conversa, né? E falar realmente, ser sincero. Infelizmente é a pior coisa. Tipo, acho que da especialidade, e acho que qualquer um é comunicar óbito. Não existe maneira fácil de chegar e dizer, teu animal morreu. Tu aprendeu na faculdade alguma coisa com relação a isso? Não, a faculdade não ensina isso, não. A faculdade não ensina Você isso. aprende do primeiro óbito que você tem. A gente vai lidando com esse No lance. plantão. É uma coisa que a faculdade não ensina. É comunicação clínica. Uhum. Eu acho fantástico que na UNP tem disciplina de comunicação tem uma clínica. disciplina Mas, que eu mesmo, não paguei, mas infelizmente. o pior é que não existe uma receita de bolo, não existe uma maneira assim, você aprender a conversar. A gente faz algumas simulações. Faz a algumas gente simulações, tenta porque cada pessoa melhorar vai um responder de pouco. maneira diferente. Cada pessoa. Eu tava ontem vendo os podcasts, tava vendo o de Sara, ela falou, né, que a mulher deu uma surra nela quando foi comunicar o óbito. Pois é. Não é? É uma coisa que não tem um conselho de falar. Ei, Não tem sei o disciplina quê. que Não prepare. tem disciplina que prepare. Infelizmente, é uma situação chata. Você faz de tudo para isso não acontecer. Por isso que, tipo, eu faço de tudo para evitar com que esse tipo, que é a complicação mais, tipo, a complicação mais fatal de todas é o óbito do paciente. E você chegar. Quando o óbito ele vem de um paciente que já tem todo um histórico que vai favorecer esse óbito, a gente já entra em cirurgia sabendo que o risco disso acontecer é grande, é mais de boa. Menos mal. É mais fácil. O tutor ele aceita de maneira muito mais fácil. Mas o pior tipo de notícia para dar é você dar a notícia do paciente asa 1, asa 2, que é o quê? É o paciente que tá rígido. É a castração eletiva, é o tratamento periodontal, é a herniografiazinha lá. Tipo, é a pior notícia de óbito que você tem que dar, porque o tutor entrega o paciente com o rabo abanando para você e por complicações, por coisas individuais que acontecem do próprio paciente, por circunstância, o animal morre. Infelizmente, é sempre que eu falo, quando eu vou conversar com... Até hoje eu tenho isso. Mesmo que eu não tenha a oportunidade de conversar com o tutor,
eu dou um jeito, pelo menos, de chegar e conversar um pouquinho. Ô, tudo bem, meu nome é Naftali. Assim, é quase um mantra, né? Tipo, que a pessoa fala, porque é praticamente uma cláusula, mas que a pessoa não... Você acha que tu vai assinar e vai ler ponto a ponto daquele termo de autorização que o hospital dá, né? É de praxe, tem que ter, né? A gente não pode pegar no animal sem aquele estar assinado, mas dificilmente é o tutor que vai ler aquele de ponta a ponta. Mas eu tento reforçar os pontos mais importantes. Eu sempre chego a perguntar qual a idade do paciente, né? Tipo, eu sempre peço os exames antes para dar, pelo menos antes da cirurgia. Tento olhar quais são os exames, quais são as comorbidades. Tento perguntar histórico se o paciente já foi anestesiado, se já teve complicação. E eu sempre enfatizo e gosto de falar da categoria de risco. Eu acho que é importante, eu sempre repasso isso. Lá no CSV eu repassava isso para os alunos. Olha, é extremamente importante que você verbalize a categoria de risco pro tutor. E que existe um risco. E que existe. Ele foi anestesiar a minha cadelinha. É ele falou importante, pra mim, porque né? eu tenho muito receio disso, porque o que acontece? Há um tempo atrás, nós tínhamos um risco gigantesco com anestesia, né? Pelo fato de técnica, de não ter material, essas coisas. Só que, em contrapartida, veio a anestesia inalatória. Só que veio a anestesia que possibilitou a realização de vários procedimentos em um monte de paciente diferente e diminuiu bastante a morbidade. E a anestesia inalatória, ela foi vendida como a mil maravilha do mundo, uma coisa mais segura. Uma coisa mais segura, como se não existisse intercorrência nenhuma, mas só que está extremamente errado. A anestesia inalatória, ela tem risco como qualquer outro tipo de técnica anestésica. Vai depender do paciente. Não é mais indicado também. Às vezes não é mais indicado, às vezes tem alguma contraindicação que faz com que aquele paciente não seja submetido àquele tipo de procedimento. Ou às vezes o paciente nunca foi anestesiado, mas em si ele vai ter alguma sensibilidade a algum componente do protocolo anestésico. Às vezes não é só ao isoflurano, às vezes o paciente vai ter ele vai ter uma sensibilidade ao propofol, vai ter sensibilidade ao dipirona. São várias coisas que a gente não sabe a origem, mas que culminou naquilo. E é extremamente importante que a gente verbalize. Eu sempre gosto de verbalizar para o tutor. Embora seu paciente tenha uma classificação de risco que seja tipo 1, né, que é a menor de todas, é um paciente ISO ou ISO 2, o risco sempre vai existir. Sempre vai existir. Que risco é esse? Parada cardiorrespiratória. A gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas é uma complicação que pode ocorrer, além de outras. Mas eu gosto de enfatizar. Não é, de certa forma, botar medo no tutor. É deixá-lo ciente de que ele precisa, aquela técnica que a gente está usando, aquele procedimento, ele tem um risco para o animal. Não é dizer assim, é super tranquilo, é só uma castraçãozinha, não vai demorar, é super tranquilo, a gente faz isso. Não, porque é nisso que você vai se quebrar. Então, eu sempre gosto, é uma nuance entre você trazer confiança para o tutor, mas ao mesmo tempo deixar o alerta de que complicações podem acontecer. E isso é um papo que com o tempo você vai desenvolvendo, né? Então, assim, não tem faculdade, não tem disciplina para isso, né? Então, eu aprendi isso observando, somando as pessoas que quando eu fazia estágio, né? Que eu sempre acompanhava. A gente que é veterinário, a gente tem um pouco de psicólogo e terapeuta também, né? A gente pega os animais e às vezes, tipo, o tutor tá lá um bagaço psicológico, a gente precisa, de certa forma, dar um apoio, dar um certo suporte, um certo apoio, e é difícil isso. É difícil, a gente às vezes não tem preparo para isso. Não tem preparo para conversar. Né? Aí que vem o lance da comunicação, saber se comunicar, saber se expressar. Né? É a dádiva, é a grande chance. Se você souber se comunicar, saber verbalizar, saber se fazer ser entendido, né? Principalmente por uma pessoa que talvez não tenha o mesmo conhecimento que você, né? Que às vezes o cara vai falar pro tutor, vai falar um monte de termo técnico, ele nem sabe o que é que tá se passando ali. É uma forma de você humanizar o teu trabalho, né? Trazer ele para um nível que a pessoa consiga compreender. Deixar claro para quem tá ouvindo, claro, né? Deixar claro. É importante, né? A gente fazer isso, isso é vai de cada um, né? E é uma coisa que eu sempre tento falar para os tutores, né? A gente tem risco disso, mas a gente já está acostumado a fazer, não é? É uma cirurgia simples, mas mesmo na cirurgia simples a gente se resguardou de tudo que é possível para ver que realmente ela está nas melhores condições de ser submetida à cirurgia. A gente tem uma equipe boa, né? Bons fármacos, boa técnica anestésica. Querendo, é o momento da gente vender o nosso peixe também, não é? Eu não sou amador nisso, né? Já tem um certo tempo que eu estou trabalhando. Então, são maneiras da gente passar confiança pro tutor, tá ali, né? Não é? E ele entra muito mais confiante, não é? Muito mais confiante. E também ciente de que
Problemas podem acontecer. Mas mesmo diante de tudo isso, é difícil dar o diagnóstico, dar a notícia do óbito, né? Morreu. É triste. Agora, infelizmente, o paciente faleceu. Aí na hora que, tipo, a gente se cala. Por quê? O que é que eu vou dizer? Não, o paciente morreu. Não adianta eu ficar naquele momento dizendo, não, porque teve uma complicação no fármaco. Não adianta. Não adianta. E você não sabe Ele já não vai escutar nada. A partir do momento que o paciente morreu, ele não vai escutar mais nada. Ele vai ficar na dele, processando aquela história. Nesse momento, geralmente, eu gosto, bem como a forma a pessoa reage, se a pessoa fica muito abalada, eu deixo aquela pessoa um momento só disso, olha, eu vou sair aqui um minutinho, vou deixar você um pouco a só, daqui a pouco eu volto. Pra pessoa processar. E volto. Aí vem a parte que é a mais chata, né? Que às vezes nem sempre a gente tem essa vantagem de trabalhar num local que te dê essa estrutura, porque eu já trabalhei no hospital em Fortaleza, que nós tínhamos, nós comunicávamos o óbito e vinha uma pessoa pós isso, não é? Para falar a questão de trâmite, né? Tipo, porque às vezes tem aquela questão burocrática de hospital. Não, a conta é isso, não sei o quê. A parte de cemitério, de crematório. Então, assim, eu já trabalhei num hospital que, graças a Deus, não tinha esse trabalho, essa responsabilidade de ter que repassar. Porque já é tão pesado pra gente comunicar o óbito, a pessoa já tá passando por um processo que é tão difícil para a gente ter que lidar com essas questões burocráticas. Né? Então, que às vezes nós deixávamos assim, olha, vá para casa, né? Tipo, se acalme um pouquinho. Sempre perguntava se a pessoa gostaria de ver o animal, porque tem gente que quer ver, tem gente que não quer. Se o animal quer ver, tipo, tem toda a questão de preparação, né? Não é simplesmente pegar o animal do jeito que estava lá na mesa. Uhum. É você deixar o animal de uma maneira digna, né? Tipo, isso mostra até como uma responsabilidade que você tem mesmo com o corpo do animal. Não é porque o animal perdeu a vida que você vai tratar ele agora de qualquer maneira. Não é só um corpo ali, né? Alguém gosta muito daquele animal, alguém preza muito por aquilo. E vai ficar uma cena muito forte, chocante, a pessoa vê um animal aberto de todo jeito, né? Então, assim, preparar o animal direitinho, botar no local seja adequado, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. No dia a dia, né, com a carreira, ele vai passando. Mas é muito difícil. Gente, eu tenho uma notícia ruim aqui pra dar pra vocês. Júnior já levantou a mão duas vezes. Júnior é nosso relógio. Menino, quanto tempo? Meu Deus. Já passou de uma hora que a gente tá conversando. Eu tava aqui morrendo engasgado, mas o assunto nem percebi. Eu vi uma hora que era que ia ter uma parada e a gente ia ter que fazer alguma coisa. Muito interessante, eu preferi ficar na minha. Mas eu tava morrendo engasgado aqui com alguma coisa. Luiz, quer me dar um copo d'água? Sim, não quero que você morra engasgado. Eu queria perguntar mais coisa, tem que ir embora. Toma um pouquinho, 10 minutinhos. Júnior, 5 minutos. Júnior deixou. Se não fosse veterinário, você fazia o que da vida? Ser blogueiro, assim, ou ter outra aptidão? Eu não sei. Já que essa pergunta, eu não me vejo fazendo outra coisa, não é? Eu sempre falo, a gente quando tá estressado com conta pra pagar, não sei o que, eu não vejo, eu seria herdeiro, né? Que é muito mais fácil, né? Ser herdeiro, que quando a gente é herdeiro, a gente abre um leque de fazer o que a gente quiser, porque não, a gente não faz por obrigação, né? Faz por hobby. Né? Mas eu não sei se eu me veria fazendo outra coisa. E o que você faz de hobby hoje? De hobby? Sim. Pra passar o tempo. Eu não vejo você fazendo muita coisa. Ultimamente eu tô muito hobby, não. Eu gostava muito de cozinhar, sabe? Mas, tipo, ultimamente até a mão tô perdendo pra isso. Depende da minha vibe do dia, né? Depende da vibe do meu dia. Se eu tiver inspirado pra fazer alguma coisa... Você parou. Por incrível que pareça, eu acho que um curso que eu faria, mas por hobby, que eu acho muito interessante, eu acho muito massa, é fotografia, né? Mas, tipo, vou parar tudo hoje, tipo, vou viver de fotografia. Eu acho que não dá pra isso. Ficava horrores minhas fotos. Sempre reclamava de um ângulo de alguma coisa. Sabido da história. Né? Que ele sabe tirar. Sabido da história. Na UNP, quando eu tava mais próximo da Naftali, tem muita gente que falava que a gente era parecido, mas eu não acho, fisicamente. Mas talvez o jeito. Não acho. Mas muita gente falava, você parece muito Naftali. Você é meu irmão. Separado. Seu irmão. Em outra vida. Esse acabou falando, lembrei agora. Acho que depois repensando, talvez eu faria, que eu acho que eu me identificaria bastante. Eu gosto muito desse processo de criação. Talvez a coisa relacionada para publicidade e propaganda, né? Talvez criar, né? Eu tenho uma certa facilidade. Tudo que quando uma pessoa vai me entregar, lado criativo. vai fazer uma foto, ou tipo, bora gravar um vídeo, fazer um estudo, até quando eu ia fazer o portfólio lá para o UNP. Não, bora fazer isso aqui direitinho, né? Bora montar a mesa cirúrgica direito, bora formar isso no ângulo direito, o texto tem que estar direitinho. Preocupado com o plano de fundo. A forma como é que isso vai parecer para as pessoas que vão assistir. Então, assim, acho que seria uma área que talvez eu me interessasse, né? Essa área de publicidade e propaganda. Se der certo, tu volta aqui em outro podcast para falar de publicidade. Não, deixa ele voltar para o CMV, que eu tô precisando dele semestre que vem. Mas é isso, não temos mais tempo. Ele disse que ia render e rendeu, né?
Rendeu. A gente Ele ia ficar gosta mais de um umas papo, 3 gosta horas de aqui falando. conversar. Desse jeito. Foi bem que eu disse, né? Se deixar eu falo. Fala dia mais todinho. como da cobra. Mas qualquer Exatamente. coisa tem uma parte 2, tem uma parte 3, uma parte 4. Parte Quatro. 4. A gente Só tem que chamar que eu organizar venho. as partes 2, gente. Vamos fazer um podcast no centro cirúrgico, ele entubando o paciente, fazendo anestesia. Contando a gente fica lá história pra conversando. gente. Então, agora eu estou fazendo assim. Eu não sei se o conselho ia permitir essa nossa empreitada. É, talvez não. Pergunta o conselho, depois a gente vê. Então, Naf, muitíssimo obrigado por Com hoje. satisfação. Foi meio que na correria, né? A gente mandou pode um amanhã? convite. Posso, então pronto. Então, muitíssimo obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, com satisfação. Não, foi ótimo. E é isso, sucesso aí. Se voltar pro CSV, né? Te encontro nos corredores. Que eu não do vou estar lá, CSV. mas enfim, não vai ser tão bom quanto minha Eu época. vou Mas de tem inveja. ex-aluno sempre é bem-vindo lá, né? Luana Pois faz é. questão de E que do os lado alunos eu estejam apareço lá. no RP. Pode aparecer. Então vou aparecer lá. Então, sucesso aí nessa nova trajetória, né? Que não é tão nova assim. E que dê tudo certo aí Jornada nas dupla agora, anestesias né? da vida. Jornada dupla, volante e fixo lá no... Não, desejo Tutor. muita boa sorte pra você, meu filho. E poucas noites de sono. que você Não, vai ter. desejo algumas noites de sono. Poucas não, Tem que algumas. ter. Deixa a pessoa Mas, dormir. ó, vantagem, CSV, segunda a sexta. É. Depois, CSV não, como é agora? CMV. CMV. Ah, Centro sábado e Médico domingo das Veterinário. É. CMV segunda a sexta, acabou. Sábado e domingo aí você faz volante. Tá Tá domingo certo. ele dorme. Passei. Anestesista é rico, gente. É até uma coisa que precisa Quem fazer me um dera. empréstimo, um negócio. Banco, Anestinap. Uma coisa que eu vou falar. Por que tu não tira tua habilitação? Ah, gente, olha, se eu disser que eu fui reprovado 2 vezes já, tô em processo, tem mais de um ano que eu tô tentando tirar, eu fiz a primeira, reprovei, né? Fiz a segunda, reprovei. Todo o processo, tendo aí, gente, eu sou um péssimo motorista. Gente, que Péssimo absurdo. motorista. Então tá bom, deixa ele andando de Uber. Péssimo motorista. Porque Acho já que dei o- segurança eu alheia. acho que o Detran agradece. Eu tá... Na verdade, ele agradece todas as vezes que você volta pra, todas as vezes que você volta pra fazer a prova. Pra pagar fazer. de novo. Gente, Sempre mais caro. eu saio de lá, tipo, com a cara no chão, né? Eu não tenho nem a audácia de perguntar a pessoa, tipo, e aí, passei? Passei, moço. Aí ele vai dizer assim, ele vai dizer, amado, querido, sempre você ainda na tem coragem de prática. me perguntar se você passou ou não, É depois na de tudo prática que você... Isso, depois de tudo que você fez aqui. Enfim, um dia eu consigo, tá? Tem Não, não é várias. possível. Eu vejo você dirigindo um carro, assim. É? Acho super sua cara. Aqueles com pés, Renegade e tudo. É, um BMW, assim. Anestesista, gente. É? BMW, Gente, Meu Deus do Mercedes. céu, né? O metaverso de vocês, né? Existe isso aí? Aí, enfim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Não esquece de deixar seu like, eu ainda tô falecendo, mas enfim, eu vou voltando. Deixa o like, se inscreve no canal, Sobrevivendo Eric, se inscreve no canal de cortes, vai lá no perfil da gente, vai no perfil do NAF, que tá aqui, apareceu várias vezes, vai estar aqui no link da descrição. E é isso, galera. Até próximo. Eu não sei quando é que é, mas até o próximo. Tchau. Um beijo e fui. Gente, eu tava morrendo real. E o, Agora que eu achei que você e um olhinho lacrimejando. Você é um Eu- bom ator, querido. Eu sei, eu fingi plenitude. Eu É. achei que você ia... A vida é essa, velho. Já tava passando anestesista, fingiu plenitude e